Olá, tudo bem com você? Eu sou Clarissa De Franco, você está no canal Persé no Caminho dos Sonhos e nós aqui trocamos mensagens, diálogos e pontos de vista, né, sobre sonhos e o quanto eles trazem para nós, enfim, aspectos do nosso próprio ser, né, do nosso inconsciente. Então, aí uma linguagem que nos ajuda a elaborar situações que por vezes na vida desperta a gente não faz, né? Então os sonhos têm uma super importância. A gente tem um autor interessante que tem trabalhado sonhos, acho que é na Federal do Rio Grande do Norte, né? O Siddhartha, que já se tornou figurinha conhecida, né? Com o Oráculo da Noite. Agora ele tem também um outro livro, mas é interessante porque ele traz essa dimensão assim muito importante dos sonhos para a civilização, né? Não só essa dimensão que a gente estava acostumado, né? Do xamãs, premonitório, toda essa situação que a gente, quem estuda sonhos sabe da importância dos sonhos em diversas culturas, mas também é uma dimensão que, uma perspectiva que ele coloca que é o seguinte: os sonhos seriam como se fossem maneiras de exercitar possíveis finais para as nossas histórias de vida. Então, assim, a gente vai no sonho fazendo exercícios futuros, sabe? Ele tem, assim, propostas muito interessantes para trazer essa importância, essa dimensão dos sonhos. Bom, tô aqui papeando, divagando, mas a gente tem um sonho para analisar, para interpretar. Se você não concordar com a minha análise ou quiser acrescentar alguma coisa, eu tô super aberta a gente dialogar no clarissadefranco@hotmail.com, 2 S's no Clarissa, e também aqui você pode escrever, enfim, estamos abertas aí. Vamos lá. Esse sonho foi sonhado por uma sonhadora do gênero feminino e eu vou colocar meu óculos para ler. Vamos lá. Estávamos numa vila, o lugar parecia pequeno. As ruas eram de paralelepípedo e existia uma espécie de rotatória com um espaço mais largo ao pé de um morro. Ao longo da subida havia casas e alguns comércios. O sonho já começa comigo e mais 2 ou 3 pessoas, que não tenho muita certeza, mas parecem ser minhas irmãs e uma tia. Tem horas que parecem ser 2 só e tem outras horas que parecem ser 3. É meio confuso. O desenrolar do sonho é todo a gente, né, nós 4, fugindo de um elefante muito bravo que está solto e nos perseguindo. E essa perseguição dura muito tempo, mas sempre no mesmo lugar. Algumas outras pessoas que estão ao longo da via também correm, se escondem, mas outras só observam, como se nem todos fossem alvos do elefante, nem todas, né, fossem alvo do elefante. Essa perseguição dura bastante tempo. O elefante aparece e desaparece várias vezes. Num primeiro momento, a gente entra por portas de comércio daquele padrão antigo. Pontinhas de madeira, portinhas de madeira, né? Balcão a ser ultrapassado, e seguimos dali para uma casa nos fundos, ou na parte de cima, talvez, onde a gente percorre alguns cômodos e se tranca num quarto com janelas que dão para o morro, né? Mesmo sem lembrar da escada, acho que era segundo andar. A gente fica ali à espreita, observando os movimentos do elefante e dos que não se escondem e estão ali correndo perigo, mas o elefante não se importa com eles. Ele vem atrás de nós. Sem muita lógica, ou eu não me lembro bem de alguma parte, nós reaparecemos já na rua novamente em situação de perigo, precisando buscar refúgio. Isso se repete várias vezes, mas cada uma a gente se esconde num lugar diferente. Tem um momento em que nem todas conseguimos entrar juntas no cômodo e a minha irmã mais nova fica de fora, tentando se esconder sozinha, em um local muito mais perigoso. Já num outro momento, sou eu quem não consigo entrar no cômodo seguro e eu me escondo na base de uma estátua, me contorcendo no detalhe do cimento da base de uma estátua, que tem uns espaços ondulados fundos, me cobrindo com um tipo de tecido de veludo. Nesse momento, é a minha tia que chega e me avisa que aquele esconderijo não está bom, temos que procurar uma opção melhor. E aí a gente decide descer pela sacada do imóvel, que agora é um tipo de predinho que fica na esquina. O elefante está entrando pela rua perpendicular e nós decidimos descer pelos parapeitos de madeira, andar por andar. A minha irmã mais nova teve muito medo de descer e desistiu de descer pelas sacadas.
No momento seguinte, estávamos novamente dentro desse mesmo prédio, mas já em segurança, e meu pai chega na porta de vidro, toca a campainha e eu da sacada aviso que eu vou abrir, mas que ele tem que entrar rápido e com cuidado. Por quê? Por causa do elefante, lógico. Mas ele não está preocupado com o elefante, diz que estamos exagerando, que não tem nada a ver, e é nesse momento que eu acordo. Bom, vamos lá conversar um pouquinho, né? Conversando com essa sonhadora, ela deu um título assim, A Fuga Inusitada. Então, ela focou nessa fuga. E ela disse que a parte que mais chamou a atenção dela foi a rotatória, o elefante ali na rotatória, nos pés do morro. Então, essa imagem, ela é bem importante para a gente analisar o sonho, porque foi uma imagem que a sonhadora trouxe, né? Como vital, como central. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar o óculos, né? Essa historinha do sonho começa numa vila, né? E que ela fala, ó, é um lugar pequeno, né? As ruas de paralelepípedo. É interessante que a vila é essa dimensão, né, coletiva, né? Essa dimensão de comunidade, né? Só que é um lugar pequeno, então é uma comunidade, mas de conhecidos, sabe? De gente tudo conhecida ali. E isso é interessante porque essa sonhadora, ela cresceu numa cidade pequena, uma cidade interior de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. E aí tudo acontecia ali, né, naquela vila, né? Inclusive, a família dela tem o nome de uma vila num local lá da cidade, né? Uma vilinha leva o nome da família dela, né? O sobrenome. Então, assim, tem toda essa dimensão, né? Que remete à infância e adolescência dessa sonhadora, tá? Aí as ruas de paralelepípedo eu acho que lembram também uma dimensão do antigo, né? E ao mesmo tempo aí o paralelepípedo é uma forma geométrica que ela é considerada uma base perfeita, né? Para trazer estrutura e concretizar coisas. Então tem toda uma dimensão aí de uma vila, né? De uma dimensão coletiva dessa sonhadora que remete à infância e adolescência dela, que deu base, deu estrutura para uma série de vivências. E aí ela fala já logo da rotatória, né? Existia uma espécie de rotatória, né? Com espaço mais largo ao pé de um morro. E ao longo da subida tinha casas de comércio. A rotatória é uma imagem importante para a gente parar nela, né? Tanto porque a sonhadora trouxe, quanto porque de fato é um simbolismo crucial para a gente entender o sonho. Se a gente pensa, se a gente está de carro, dirigindo, né, e entra numa rotatória, o que acontece? A gente pode sair na primeira saída, segunda saída, terceira, ou voltar, né, fazer um retorno, voltar para o mesmo ponto, e aí fica essa imagem circular. A rotatória, então, em primeiro sentido, ela é uma representação das nossas escolhas, das possibilidades de caminho que a vida nos oferece, né, e quais a gente vai tomando, seja intuitivamente, seja de maneira pensada, ou seja, que escolhas que a gente foi tomando na vida e que abrem, logicamente, alguns caminhos e fecham outros. Além disso, a dimensão da roda, ela remete, né? Aí a gente pensa numa série de simbolismos, por exemplo, no tarô, a roda da fortuna, né? Essa dimensão do destino, né? E que vai, e uma hora a gente está no topo, outra hora a gente está embaixo, e é esse processo que é circular, que a gente está ali dentro e muitas vezes não consegue sair, né? Porque tem a ver com o nosso cotidiano, com o cotidiano de ações e reações, né? E aí a gente pensa também na roda das reencarnações no budismo, essa questão da samsara, né? Que você tem as suas ações e as suas enfim, as reações, as consequências geradas por essas ações vão gerar situações que envolvem você tá ali nessa grande roda, né? Você continua, parece um movimento quase eterno, né? Embora, enfim, para o budismo não necessariamente seja eterno, você pode atingir um estado que te tira disso, né? Mas essa roda dá essa sensação, né? Essa sensação de retorno, de estar sempre ali girando. Então, a rotatória, ela é um simbolismo ao mesmo tempo das escolhas que essa sonhadora fez na vida, e lembrando do comecinho dessa vila, me parece relativas à infância e adolescência, principalmente a adolescência, que a gente consegue fazer algumas escolhas, né?
e também o destino, ou seja, aquilo que já veio para a gente e o que ela fez com o que veio para ela, né? Ou seja, escolhas e o modo como o contexto da vida dela se apresentou para ela. E aí o elefante está bem ali, nessa rotatória, nessa dimensão de repensar as escolhas, né? Esses caminhos. E aí vamos pensar no elefante. O elefante é um simbolismo super interessante, porque no mundo ocidental ele traz uma dimensão de fartura, prosperidade, sorte, né? O elefante é lindo, é representado na cultura hindu, né? Tem aqueles elefantes maravilhosos, né? Inclusive é também uma das representações de Buda, enfim. Mas tem um grande deus, né, hindu, que é Ganesha, que é o deus do intelecto, né? E está ligada a essa perspectiva da inteligência, do intelecto, de desenvolver essa grande, né, esse grande exercício que é a intelectualidade. Então, né, é um Deus que normalmente está associado à inteligência. E aí, ao mesmo tempo, para o Ocidente, a gente costuma falar, o elefante branco na sala, sabe essa coisa essa dimensão de algo grande, pesado, que a gente não sabe o que fazer com aquilo, não sabe onde colocar. Então, a gente tem também esse lado que é um incômodo de algo que não dá para não ser visto, né? Porque é gigante e, enfim, tá ali. Né, o Ocidente tem essa coisa, né, do incômodo do elefante, e se a gente pensar, tem aquela musiquinha, né, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam, enfim, desculpa se você ficou com toda a música na cabeça, até sei lá qual número, mas essa dimensão também é importante. E o que eu acho legal, que no sonho dessa sonhadora, todas essas dimensões se entrecruzam, né? Porque tá ali nas escolhas, então o intelecto, né? Ou seja, aquilo que ela, com a racionalidade dela, com a sabedoria dela e com a inteligência dela, pôde desenvolver para fazer as escolhas dela. Ao mesmo tempo, uma representação de fartura, de prosperidade, de algo que deu certo, mas incomoda. E aí incomoda quem? Que dimensão? Quem no sonho que aparece incomodado? As mulheres. São 2 irmãs e uma tia, todas mulheres. E ela, sonhadora, uma mulher. Vocês vejam que, assim, uma ausência quase que inteira do masculino no sonho, só no final que aparece o pai. E são as mulheres que estão fugindo. O pai não está nem aí para o elefante. E o elefante também não parece estar nem aí para as outras pessoas. Ou seja, o problema é com essas mulheres. Tem algumas pessoas que também, né, o elefante persegue, mas essa sonhadora enfatiza bem que tem algumas pessoas que passam alheias, assim, não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa representação ambígua do elefante, né, que ao mesmo tempo pode representar uma coisa que deu super certo, prosperidade, né, sorte, fartura e tal, fruto dessas escolhas da sonhadora, é também um fator que está oprimindo, encolhendo, limitando esse feminino da sonhadora. Então, eu acho muito importante essa sonhadora refletir sobre essa dimensão, né? Que dimensão é essa? Que não pode não ser vista, né? É grande, é incômoda, não dá para esconder essa dimensão. Tem que ser olhada e tá diretamente relacionada com escolhas desse feminino, que forjaram esse feminino. Então, escolhas de amor, né, de relacionamento, muito assim, o que a levou, né, a se constituir como mulher. Que mulher é essa que está tendo que se esconder, né, desse elefante? Então, essa dimensão do feminino aí, né, tá pedindo para ela olhar para essas escolhas, né, no caminho e que trouxeram essa forma de essa fuga, se esconder, se acuar, e ela no título ela coloca a fuga, né? A fuga inusitada. Quer dizer, a fuga é importante, ela tá tendo que fugir. Fugir do quê? Né, sonhadora? Vamos olhar para esse elefante que não dá para não ser olhado. Ele é grande, né? Ele é bem grande. Embora algumas pessoas insistam que não é nada, que está exagerando. E aí é bem interessante também, porque o masculino, representado no sonho pelo pai, ele não está percebendo o problema do mesmo modo que o feminino.
Então, é uma questão realmente que está incomodando a sonhadora, mas os homens, ou da vida dela, ou também a dimensão do masculino, né, que está sendo representada aí dentro dela, não está sintonizada com essa questão. E isso é interessante porque ela está sozinha em termos. É o feminino dela que está doído, que está acuado, que está tendo que achar saídas. E aí no sonho tem coisas super interessantes também, né? Ela fala: olha, no primeiro momento a gente entra por portas de comércio daquele padrão antigo. Olha o padrão antigo da sonhadora aí aparecendo, né? Padrão antigo, a vilinha, né? Me parece muito remetendo a essa experiência de onde ela cresceu, né? Esse padrão antigo, que padrão antigo é esse? Padrão antigo nas relações desse feminino que acaba se oprimindo, né? Precisa olhar para esse padrão antigo, né? E aí ela vai falando, olha, a gente vai para uma casa dos fundos. Essa dimensão dos fundos e também no sonho, ela tem que descer, né? E a irmã dela, mais nova, ela em algum momento desiste de descer porque fica com medo. Quer dizer, a irmã dela está representando uma parte, a irmã mais nova, né? Uma parte imatura dessa sonhadora, uma parte mais frágil, mais vulnerável, pouco desenvolvida, que não está tendo a coragem de acessar essa realidade mais densa. O que é descer? Descer é enxergar coisas que a gente não quer enxergar, acessar a sombra mesmo, a gente desce para os porões, a gente vai olhando e falando, opa, tô vendo isso daqui, não dá para não ver, né? E aí, essa parte dela um pouco mais imatura ou mais vulnerável mesmo, mais frágil, não quer, não consegue entrar em contato com, assim, enfrentar o problema, porque quando a gente enxerga, toma consciência de uma questão, aí a gente tem que solucionar, né, em geral. A gente tem que fazer alguma coisa com ela, né? Ou, enfim, romper, mudar, ou falar, bom, então é isso aqui mesmo, entendo que é isso, eu não posso mudar, mas agora tomei consciência. Então a gente precisa dar uma resolução dentro da gente. Então tem uma parte dessa sonhadora que está com medo de fazer esse fechamento, né? Mas outras partes dela vão, né, descem, vão enfrentando. No momento do sonho, ela fala aqui que ela vai se esconder numa estátua, né? Muito interessante isso, porque deixa eu ver aqui, olha. No outro momento sou eu quem não consigo entrar no cômodo seguro e me escondo na base de uma estátua, me contorcendo no detalhe do cimento da base de uma estátua que tem espaços ondulados fundos e me cobrindo com tecido tipo veludo. Onde que essa sonhadora, esse feminino dessa sonhadora busca refúgio? Numa estátua, na base de cimento de uma estátua. Estátua representa o que está parado. Estátua, o que parou no tempo. Também representa a memória, também representa a história, também representa fatos importantes, é claro. Mas representa a paralisação no tempo. A estátua nunca sai do lugar, nunca sai da mesma posição, nunca sai da mesma perspectiva. É uma estátua. E, portanto, essa sonhadora vai para a base de cimento, que é a coisa mais, né, endurecida e mais difícil de se movimentar do que a base de cimento de uma estátua. Então, assim, indicando que a sonhadora, ela tá fugindo desse elefante, ou seja, dessa questão, né, que pode estar representando coisas boas, né? Pode ser uma fartura, porque o elefante representa fartura, prosperidade, mas que tá trazendo incômodo. Sabe aquela expressão de algema de ouro, né? Que assim, tá ali, tem ouro, né? Tá brilhando, tá reluzindo, só que tá presa. Tá presa numa situação que foi a vida do Siddhartha, né? Antes de se tornar Buda. Era um príncipe, tinha de tudo, mas ficava preso naquele palácio, ele não tinha como sair, né? O pai dele prendeu o máximo que pôde para ele não ver a vida de fora, não ver o que acontecia, a pobreza, enfim, outras dimensões de vida. E aí você fica preso nessa coisa de ouro, né? Que é esse elefante, né? Esse elefante, a prosperidade, não sei o que, mas tá acuando, tá correndo atrás dessas mulheres. E aí essa sonhadora tenta se esconder na base de uma estátua, quer dizer, ela tenta se apegar talvez a memórias do passado, a fatos importantes. E
não sai do lugar, né? A base de uma estátua ela até coloca, né, me contorcendo no detalhe de cimento da base de uma estátua que tem os espaços ondulados fundos, se contorcendo, ou seja, essa sonhadora fazendo malabarismos para poder lidar com uma questão, né, que é esse elefante todo, que é gigante, né? E aí ela se cobre com tecido, né? Essa ideia também de, quer dizer, um tecido tipo veludo, é um tecido pesado. Então tem a ideia do manto, tem a ideia, né? O manto ele tem uma sacralidade, né? O tecido tem uma sacralidade, quer dizer, de tanto de proteção quanto de um reconhecimento, né? Um reconhecimento de que aquela pessoa tem mérito, sabe? Sabe quando a pessoa recebe o manto, né? O manto é uma coroação. Então, ela recebe, ela tem um manto ali, né? Ela se cobre com manto. Então, tem toda uma coroação que essa sonhadora, ela busca na própria história. É uma história de sucesso, né? É uma história de um elefante, de fartura. Então, ela busca esse reconhecimento, ela busca na estátua, na importância da história, mas vem a tia, né, uma mulher mais velha, portanto aí pode estar representando uma espécie de sabedoria, né, uma parte mais sábia dela, falando, ó, escuta, aqui não é bom não ficar, tem que ir para outro lugar. E isso é bem importante, né, uma voz dela mesma, né, porque nos sonhos todas somos nós, né, todas estão nos representando, uma voz dela mesma, um feminino mais velho alerta para ela de que não dá para ficar naquela estátua parada, coberta com aquele tecido, não tem condições de se coroar com a própria história. Ela tem que ver que o elefante está ali, né? E tem que fugir para um lugar melhor. E aí a proposta é descer, ou seja, a imagem de descer, acessar mesmo uma dimensão mais profunda, né? As raízes do problema, enxergar a sombra, não negar, não tampar, né? Ver. E por fora, né? Ela fala até para ir pela sacada, eles vão pela sacada, por fora. Uma parte dela tá com medo, né? A parte mais frágil tá com medo, mas elas vão pela sacada ali, que também mostra essa perspectiva de se arejar mais, de fazer trocas com o mundo, né? Porque elas podiam ficar dentro quietinha, elas podiam, né? Não, a saída é pela sacada, né? Um parapeito de madeira que está fora, né? Está fora do imóvel. E aí no final essa questão do pai que chega, elas estão dentro do prédio, o pai chega e aí olha, eu vou abrir, mas com cuidado e tal, você entra rápido. E o pai fala, pô, vocês estão exagerando, sabe? Para, né? Para com isso, não tem essa preocupação com o elefante. De novo, mostrando, né, que é uma questão que afeta o feminino dela, né, não o masculino, não as outras dimensões, mostrando também que esse masculino está bem desconectado, está enxergando o problema de uma outra maneira, né, que de certa maneira ela está muito sozinha, ela não está muito sozinha não, porque ela tem as irmãs e a tia, né, a tia é irmã do pai, olha aqui também coincidência, quer dizer, são essas irmãs que estão guiando ela. Então, essas irmãs, elas são parceiras nesse movimento de enxergar o problema, né? Elas estão fugindo ali, mas ao mesmo tempo, elas estão achando a melhor maneira de lidar com esse problema, né? Porque elas reconhecem o problema, e aí uma parte dela mais frágil, outra parte mais sábia, né? Estão ali sendo auxiliares dessa sonhadora na dimensão de encontrar o problema. Mas é importante ela entender que o masculino que a cerca não está vendo o problema, não está vendo, não está tendo a mesma dimensão que ela, né? Então, acho que para a gente fechar, né, esse sonho, esse elefante, né, ambíguo, que ao mesmo tempo pode representar fartura de uma história que deu certo, que está na rotatória, né, que representa as escolhas, essa roda da vida, né, esse movimento de roda da vida, e ao mesmo tempo também incomoda, tá sendo um agente de opressão para esse feminino dessa sonhadora. Ela tenta saídas, mas
quer dizer, ela se apega a uma estátua, uma situação do passado, né? Se coroar, né, com uma vida que foi uma vida de sucesso, uma vida boa, mas tem que sair dessa estátua, ou seja, ela tem que se mobilizar, ela não pode ficar parada, né? Esse feminino tá procurando saídas. Tem um morro aí que simboliza a elevação da consciência para enxergar os problemas desde um outro ponto de vista. Então, um movimento de subida e de descida, né? Então, a subida você se eleva, né? Você olha de cima, e a descida você encara os problemas com profundidade. E é isso. E aí ela tem esse elefante, né? Nas mãos. Não dá para negar esse elefante, né? Ele é grande demais para ser negado. Ele tá aí, ele existe, tem a ver com as escolhas dela, com os caminhos dela em relação ao feminino. O masculino não vai estar entendendo como ela, não vai estar apoiando. Seria isso, né? Nesse momento, a maneira como eu vi esse sonho, e espero que ajude essa sonhadora a refletir sobre a questão dela de momento, né? E que também possa reverberar em você, aí em casa, que às vezes sonhou com um elefante, às vezes sonhou com algum simbolismo que esteja nesse sonho, ou também que está vivendo uma situação em relação a um feminino, né, que está se acuando, se limitando, e que precisa enxergar com mais profundidade, né, a dimensão das suas escolhas e onde elas estão te levando. É isso, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!